reflexão que eu fiz também já, a gente faz um devocional, uma igreja, pelo Facebook, todos os dias, e eu compartilhei essa palavra, 1 Coríntios, capítulo 15, 41, lá diz assim: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e de estrela para estrela há diferença de esplendor. Eu coloquei a questão de que todos nós somos diferentes, e não há problema nisso, em ser diferentes. Somos diferentes fisicamente, ninguém é igual, digital, somos diferentes também em personalidade, somos construídos pelas experiências, somos construídos pela herança que nós temos, pelo lugar onde nós vivemos, a personalidade, caráter, até mesmo, também é. Caráter é formado? Caráter também é. Psicologia. Caráter também, então. Tinha um que não era. Caráter, o cara nasce com ele. Tem um que nasce com ele e a personalidade é formada. Temperamento você nasce com ele. É o contrário, então. Personalidade, temperamento é que você nasce. E o caráter você forma. Então é um ambiente, lugar. É uma pergunta que se faz até, né? Você seria cristão se você nascesse num país muçulmano? Hoje você seria cristão? Você seria cristão se você nascesse numa família espírita? Será que hoje a fé que você tem, o conhecimento que você tem hoje, faz com que você realmente seja um cristão? Ou a gente está nessa só seguindo a boiada aí, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento e saber que somos diferentes. E Deus usa isso. O Espírito Santo usa isso, nos capacita. Pode chegar, pastor. Pastor Marcelo, nosso professor de vida de Cristo e espiritualidade. Amém? Então, essa diferença, Deus testifica isso, o apóstolo Paulo registra essa diferença, Deus criou isso. Há um tempo atrás, ou no começo lá, até a palavra de Deus fala de que Deus faz distinção. Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus faz distinção entre ele, e ele afirma isso mais especificamente lá em Êxodo, em relação ao povo hebreu e aos egípcios. Eu mostrarei a distinção que existe entre o meu povo e os egípcios, dos outros, né? Então, Deus faz, mas Paulo ele vai lá no Novo Testamento dizer que não há distinção, né? Somos todos iguais, seja gentil, seja hebreus, todos, não há mais distinção. Eu acredito que Deus ainda faz. Deus olha e não faz acepção, não há preferidos, não há alguém que Deus goste mais ou menos. Mas há distinção. Deus, aqueles que o amam, aqueles que obedecem, aqueles que amam, que são povo de Deus verdadeiramente, então Deus também está olhando nesse sentido. Agora, quanto às nossas diferenças, é importante nós aceitarmos, entendermos isso, porque há um problema. Quando a gente não entende ou a gente não aceita que somos diferentes, que temos talentos, dons, chamados diferentes, a gente quer ser o que a outra pessoa é. E o que ela é não quer dizer que eu seja. O que ela faz não quer dizer que eu posso fazer ou eu seja capaz de fazer. Então, quando eu começo a entender, começo a compreender quem eu sou, lá em São José dos Campos tinha um pastor, Roberto, ele pregava igual, idêntico, a gente até brincava com o Marcos Feliciano. Imitava tudo, até aquela abertura, anjos aqui, Marcos Feliciano, põe 300 anjos aqui, não sei o que para lá, anjos aqui, até
identificava o Strauss e identificava o Marx do centro. É um problema, porque a pessoa não encontra a sua identidade. E a gente tem que encontrar a nossa identidade. Ok? Então, quando a gente encontra isso, a gente é capaz de fazer o que Paulo fala lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto nacional. Amém? Então, a maior oferta que podemos dar é o nosso corpo, a nossa vida, os nossos talentos, nossa capacitação que Deus nos dá. Essa é a maior oferta que podemos oferecer ao Senhor. Amém? Mas isso é possível na medida em que nós entendemos, compreendemos quem nós somos. Amém? Não ficar buscando ser igual a um, ao outro, ou querer o lugar de um e de outro. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu chamado. Você está aqui para aprender isso, para descobrir isso, né, se ainda não, ou aprimorar mais isso ainda na sua vida. O teu chamado, o teu dom. Nem todos são pastores, nem todos são médicos, nem todos são advogados, né? Cada um tem o seu lugar e precisa de pessoas ocupando esses lugares. Agora mesmo à tarde eu estava conversando com a minha esposa. Hoje, faculdade é terrível. Você entra numa faculdade hoje, há uma doutrinação do progressismo, né? Da ideia esquerdista, ou sei lá o que, né? Dessa pregação da liberdade, mais professor que entra em aula fumando maconha, fumando cigarro de maconha. Tá desse jeito a faculdade. E a pregação, a doutrinação que existe. E pior, alguns anos atrás, não sei se são mais de 10, 15 anos atrás, PCC estava investindo nisso, pegando meninos, botando na escola, fazendo, eles diziam, nós vamos ter juízes, nós vamos ter uma classe aí, e esses homens já devem estar por aí. Pessoas que venderam a alma, né? Que estão lá, olha, eu paguei tudo, agora você é nosso, a turma está aí também. Então, não se fala disso, né? Mas é realidade, PCC, esse domínio que existe na arte, na cultura, nas profissões. A gente tem todo tipo de muito pouco cristão, homens de Deus. Então, encontrar quem nós somos e investir nisso. Ok? Aí nós vamos ser capazes de fazer o que Paulo diz aí. Oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Amém? Deus abençoe, gente. Uma boa aula. Pastor Marcelo, pastor Dionísio, acho que já está aqui em cima. Hoje nós vamos aqui para cima. Vamos ficar aqui, vamos fazer a experiência. Mais tempo. Pastor Marcelo, aqui é o nosso microfone. Funcionando? Tudo certo? Funcionando? Tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. O Senhor nos abençoe nesta noite. Estou meio perdido a primeira vez, né, com vocês, mas o Senhor nos dá graça. Amém? O que nós somos. Muito interessante o pastor Felipe falando, né? De nós não querermos ser outra pessoa. Porque nós somos individuais. Deus nos criou de maneira individual. Amém? E Ele nos criou com a perfeição. Então nós devemos amar o que nós somos. Mas antes de tudo, nós somos servos. Primeira coisa que nós somos, servos de Deus. Isso é muito importante. Então nós somos chamados para servir o Senhor e servir também as pessoas. Vamos orar em nome de Jesus? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu quero
dizer a vocês que eu sou um pouco descontrolado. Os senhores não levem a mal, não, por causa da presença do Espírito. E muitas vezes o Espírito Santo é tudo para nós. É o mais importante para nós. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nesse lugar e já sentimos a Tua presença, sentimos a Tua unção, a Tua graça sobre nós. Abençoa, Senhor, essa aula, abençoa ne contemplasso Micaio, devion darabiasai. Senhor, abençoa cada aluno aqui presente, aqueles, ó Senhor, que estão a caminho, abençoa os que ainda chegarão, abençoa, Senhor, aqueles que não puderam vir hoje, aqueles, ó Senhor, que estão também assistindo, que o Senhor dê vitória e dê graça. Abençoa o pastor Felipe, abençoa, Senhor, o ITQ, em nome de Jesus, que o Senhor dê vitória a esse lugar. Que o Senhor, ó Deus, abençoe todos os alunos, todas as turmas, todos os professores, e que em nome de Jesus, cada um de nós, cada um dos alunos, possam, ó Deus, concluir, para a glória de Deus, esse ministério, esse curso, em nome de Jesus, e que o Senhor fale conosco de uma maneira especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja. Amém? E graças a Deus. Amém? Pode se assentar, muito obrigado. Nosso querido irmão está ali filmando. Deus abençoa, no nome de Jesus. Amém? Queria conhecer os nossos amigos, glórias a Deus. Você é o? Davi, nome, glória a Deus, nome de rei, né? Davi, rei de Israel, é um dos nomes mais conhecidos, né? Todo crente tem muito Davi, né? Glória a Deus. 22ª, pastor Amarildo, Deus te abençoa. Douglas. Pastor Geraldo José, pastor do Monte. Glória a Deus. Eu gosto disso, viu, irmão? A unção é muito importante, né? E é difícil segurar. Glória a Deus. É difícil, mas vamos nos controlando. Pastor Maria Célia, uma bênção, né? De vez em quando eu vou lá, de vez em quando ela me chama. Você? Irmã Paula. Paulo Robério, Interlagos, né? Glória a Deus. Eu já te vi aqui na sede, né? Mas eu sou lá da 26ª, pastor Geraldo, Amém. Reteté. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu que ela está convidando? Quem entendeu? Entendeu? Glória a Deus. Qual o seu nome? É Jordânia. Jordânia. Deus abençoe. Oi? Depois vai entender por cada um. Você vai ver mais pra frente, ver por que tá. Eu fui lá no pastor Geraldo, mas já tem tempo já. Você vai entender porque ele chama a igreja. Glória a Deus por isso. Casal aqui. Qual que é o seu nome? Serena. Heron. Aron. De Arão. O pessoal do Reteté gosta também da teologia, né? Tem que ter unção e tem que ter teologia, né? Tem que andar juntos, as duas coisas. Nossa irmã quietinha ali. Meu nome é Tainã, da 16ª pastora Alexandre. Tainã. Pastor Alexandre, irmão do pastor Marcos Vinícius. Amém. Deus abençoe. Pastor Alexandre. Amém. Deus abençoe. Pastora Ruth. Pastora Ruth é professora aqui, né? A bênção, né? Pastora Ruth
Tem muito conhecimento, né? Bíblico. E o nosso cinegrafista? Amém, amém. Então, prazer em conhecê-los. Nós vamos, né, se Deus quiser, nos encontrarmos mais vezes. Eu sou de Ermida, sou pastor lá, graças a Deus. Temos uma irmã aqui, a irmã Terezinha, que é de Ermida, mas ela está viajando, está em BH hoje, ela não pôde vir, mas uma grande bênção. Amém? E o corpo de Cristo, né, tão maravilhoso, que nós somos uma família, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre vida de Cristo e espiritualidade. Você tem sua apostila? Glórias a Deus. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é a pedra angular. O Evangelho, nós servimos, ele é cristocêntrico. Jesus em primeiro lugar. Então essa matéria é muito importante, porque Jesus Cristo é o maior nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus. Vamos começar no capítulo 1. Depois eu faço a chamada. Hoje não tem vigília, né? Nós terminamos 9 horas, um pouquinho antes, né? Em nome de Jesus, não tem monte hoje, não tem vigília. Glórias a Deus. Porque às vezes tem vigília, né? Até 11 horas. Mas quando o poder de Deus se manifesta, é difícil segurar, né? Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos aqui no capítulo 1. Glórias a Deus. Você pode abrir comigo na página 13 da sua apostila. Quem é Jesus Cristo? Amém? Jesus Cristo é tudo. Quem é Jesus Cristo? É tudo. Jesus Cristo é a minha saúde. É a minha saúde. Há um texto em Atos que diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Quem está entendendo? Amém. Jesus Cristo é tudo. Então ele é o mais importante, é o centro das Escrituras. O estudo que trata dos atributos de Jesus Cristo, gerado e não criado, 100% Deus e 100% homem, englobando a análise do relacionamento das duas naturezas em questão, é denominado Cristologia. Então nós falamos de Jesus Cristo. Nós falamos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos atraídos de meio confianço a esse nome. Amém. Amém? Nós estamos sintonizados e nós vivemos por esse nome que é nome sobre todos os nomes. É o mais importante e ele é o mais atacado da seita. O nome de Jesus é o mais perseguido. É o mais atacado das seitas heréticas. Porque eles querem diminuir Jesus. Eles querem pegar aquele que é todo-poderoso e torná-lo um simples profeta. Mas nós sabemos que ele é Deus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Diga assim: Jesus Cristo é tudo para mim. Tem até um hino, né? Eu que sou mais antigo, talvez só eu que não tenho hino. Aí, ó, tá vendo? Não é isso? Ele é tudo para nós. Diga assim: ele é tudo para mim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ser cristão significa estar fundamentalmente ligado à pessoa de Jesus Cristo. Então nós somos ligados ao Senhor.
Amém? Nós somos ligados, nós somos abraçados, nós vivemos a nossa fé no Senhor Jesus, que Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Por isso que o autor de Hebreus ele vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, na carácia passo, olhando para o pastor, para o professor, para o diácono, olhando para Jesus. Quem está entendendo? Levou 1 ano para a missionária Clara conseguir levar uma pessoa para a igreja. E no dia do culto, quarta-feira, lá na barroca do pastor Jerônimo, eu sou de BH, ficou marcado a pessoa que estava sendo evangelizada. Disse assim, então eu vou. Várias e várias vezes desmarcou. Naquela quarta-feira ela foi. A missionária Clara sofreu um acidente e não foi. Orando, jejuando, intercedendo, no dia ela não foi. E essa pessoa foi para a igreja, culto 7h30 da noite, lá na Barroca, igreja quadrangular. Quando ela chega lá, aquele avivamento, os hinos, na época era a banda TC que tocava. Então, tinha umas 2.500 pessoas na igreja, galeria cheia. O pastor falou assim, cumprimenta esse irmão que está ao seu lado. Dá um aperto de mão nele. Naquela não tinha pandemia. Dá um aperto de mão nele, dá um abraço nele e diga para ele que ele é mais do que vencedor. Essa irmãzinha, na sua simplicidade, católica, primeira vez na igreja, na hora que ela virou para cumprimentar a pessoa, uma senhora que estava ao lado dela, aquela senhora virou as costas. Exatamente na hora. E virou as costas e não quis cumprimentar, não quis. Então ela se decepcionou. Ela disse assim, eu nunca mais volto na igreja. Primeira vez que eu estou aqui, então isso não é legal. Não vejo diferença nenhuma. Eu acho que não convém eu ficar aqui. Ela foi embora. Tem 2 vãos de escadas que devem ter uns 8 degraus. Na hora que ela chegou na metade do caminho, descendo os degraus, a perna dela travou. Entendeu? A perna dela travou. E ela não conseguiu nem andar para frente e nem voltar para trás. Primeira vez no culto, visitando. Aí o Senhor falou com ela, quem é que pagou o preço? Quem é que morreu por você? Fui eu ou foi aquela que virou as costas para você? Olhando para... Ela não conseguia caminhar. E ela começou a chorar. E as lágrimas ela não segurava. Ela foi cheia do Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. E ela voltou para o culto. Ela voltou para a igreja. Porque Jesus Cristo é tudo para mim. Amém? Quem está entendendo? Jesus Cristo é tudo. Jesus é o centro das Escrituras. É o mais importante. É a pedra angular que foi rejeitada. Mas Ele, para nós, Ele é tudo. Se Jesus é tudo para você, você vai ficar firme para sempre. Porque Ele é o mais importante de tudo em nossas vidas. Ela voltou, converteu, cheia do Espírito Santo. Olha, a primeira visita à igreja, o Espírito Santo se manifestou, porque Deus ama as pessoas. Glórias a Deus. Aleluia. E se tornou mãe de muitos pastores, para a glória de Deus. Então, quem é Jesus? Jesus é
tudo que temos. Amém? Você pode verbalizar isso? Você pode verbalizar e dizer, Jesus é tudo que eu tenho. Jesus, quem está entendendo isso? Jesus é tudo que eu tenho. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa de Jesus, o Messias prometido, está expressa em vários textos das Escrituras. Desde Gênesis 3,15, na primeira promessa messiânica, onde está registrado que a semente da mulher e não a semente do homem, página 14, Cristo esmagará e derrotará Satanás completa e eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Jesus é maior do que Satanás. Anacalaçupiaço. Porque demônios se expulsam em nome de Jesus. Você está entendendo? Que nome poderoso é esse? Que nós estamos aqui nessa noite falando sobre esse nome. É o nome sobre todos os nomes. A nossa vitória está no Senhor Jesus. Você está passando lutas, dificuldades, a nossa vitória está no Senhor. Glórias a Deus. É importante salientar que Satanás tão somente impôs sofrimentos ao Messias temporariamente. Jesus, nome mediante o qual é designada a existência, bem como a pessoa do Messias, o Filho de Deus Altíssimo, glória a Deus, que fez homem no planeta Terra, objetivando o resgate da humanidade pecadora. Jesus é a solução de Deus para a salvação daqueles que creem. Jesus é o remédio de Deus para o mundo. Aleluia, glórias a Deus. É a mensagem principal das Escrituras. Aleluia. Então é nesse nome que há poder no meio da igreja. É nesse nome que nós somos vivificados. É esse nome que tem solução para os problemas. É nesse nome que você deve pregar. Glórias a Deus. É esse nome que você deve anunciar. O nome poderoso de Jesus. Aleluia! Porque se você falar com o católico sobre Jesus, eles vão dizer, eu tenho Jesus, eu aprecio Jesus. Mas a diferença é que nós amamos o Senhor. Porque se falarem mal de Maria, eles ficam revoltados. Mas se falarem mal de Jesus, eles não ligam muito. Por isso que esse é o nome sobre todos os nomes. É a força da igreja, é o nome de Jesus. É a nossa saúde espiritual. É a nossa força espiritual. Ele é o Senhor. Glórias a Deus. Tão importante que ele mudou a história do mundo inteiro. O calendário cristão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse nome é soberano. Quantos entendem isso? Quantos sabem disso? Glórias a Deus. Então é muito fácil essa lição. É muito fácil essa matéria. Porque nós exaltamos o Senhor acima de todas as coisas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O nome de Jesus é a forma como os homens o invocam de modo pessoal e íntimo. Porque ele é a nossa intimidade, o nome de Jesus. Jesus, ele é meu. Jesus, ele é seu. Jesus é. Nós nos abastecemos dessa propriedade de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O nosso fervor que vem do Espírito Santo, que Jesus enviou. Glórias a Deus. Quem é que enviou o Espírito Santo? Jesus, ele orou ao Pai. O Pai enviou o Espírito Santo. Deus enviou a pedido de Jesus. Amém? Glórias a Deus, ele é tudo para mim.
Aleluia. Glórias a Deus. Seu nome, Jesus Cristo, é formado pelo prenome, Jesus, e pelo seu título, Cristo. E dessa maneira assume o significado, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Cristo fala de seu ofício como sumo sacerdote, rei e profeta. É a tradução grega da palavra hebraica Mashiach. O Messias do hebraico, Mashiach, significando ungido, era guardado por todo o povo israelita para salvar o seu povo. Vale ressaltar que são atribuídos a Jesus vários nomes e outros títulos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Amém? Glórias a Deus. Então ele tem o nome que é sobre todos os nomes. Ele tem o nome que é poderoso. Ele é sumo sacerdote. Glórias a Deus. Sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Glórias a Deus. Ele está aqui intercedendo por nós nessa noite. Pelos alunos, pelos professores. Ele é o nosso sumo sacerdote. Glórias a Deus. Nós existimos nele. Tudo o que existe foi feito por ele e para ele. Quem entende a grandeza do Senhor? Glórias a Deus. Todos são evangélicos? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Isaías 9:6. Ele é maravilhoso. Amém? Amém. O que é maravilhoso? Aquele que faz maravilhas. Irmãos, ele faz maravilhas todos os dias. Todos os dias. Amém? Aleluia. A razão da nossa salvação. Glórias a Deus. Ademais, além dos supramencionados títulos, estão registrados no Novo Testamento Cristo Jesus, Senhor dos senhores, Senhor de todos, Senhor e Salvador Jesus Cristo, entre muitos outros. A pré-existência eterna de Cristo é provada tanto no Antigo quanto no Novo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. João vai dizer na abertura do capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então Jesus, ele é antes da fundação do mundo. Amém? Irmãos, essa é a coisa mais importante para nós entendermos. Para nós não desviarmos os nossos olhos do Senhor. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para mim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Diga assim, o Senhor é tudo para mim. Nós vamos, nessas aulas, olhar para Jesus. Glórias a Deus. A mensagem cristocêntrica que você vai pregar às pessoas, que você vai se encontrar com as pessoas amanhã, que você vai se encontrar com os colegas de trabalho, que você vai encontrar com a sua família. A mensagem, Jesus, ele cura, ele sara, ele liberta, ele tem poder, todo o poder, ele resolve problemas, ele age, ele remove montanhas, ele é tudo para nós. A mensagem que você vai pregar no altar da igreja, Jesus Cristo é tudo para nós. Aleluia. A mensagem que você vai orar, glórias a Deus, você vai orar em nome de Jesus. E no nome de Jesus, Deus vai curar, libertar. Deus vai libertar os oprimidos das trevas. Glórias a Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glórias a Deus. Amém? Então Jesus é completo. Aleluia.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós servimos Jesus, que é completo. Tudo que precisamos. Ele tem tudo o que eu preciso. Ele tem a resposta que eu necessito. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Página 15. Jesus divino e humano. A pessoa de Jesus, expondo à vista sua divindade e humanidade em unidade indissolúvel, a par de seu caráter pleno de excelência, são realidades comprovadas, conforme afirma com muita propriedade Herbert Spencer. É impossível a coexistência entre o homem perfeito e a sociedade imperfeita. Os dois poderiam coexistir se a conduta resultante não fornecesse o padrão ético procurado. Assim sendo, somente Jesus nos concede o exemplo único de homem perfeito. Aleluia. Glórias a Deus. Eu não sou perfeito. Ele é perfeito. A perfeição está no Senhor. No final, eu quero orar. Nós vamos orar. Declarando isso. Que a perfeição está nele. E é ele que nos ajuda. E nós vamos pedir ao Senhor Jesus para tirar as nossas imperfeições e colocar sobre nós a perfeição dele. Glórias a Deus. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Tem alguém entendendo? Glórias a Deus. Glória a Deus. Testemunho da divindade. Aleluia. Sua divindade é testemunhada pelo Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Pelo Filho, pelo Espírito Santo, pela palavra, pelas obras, pelos discípulos. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Graças a Deus. Quando os discípulos estavam afundando no barco, Jesus veio andando sobre as águas. João capítulo 6, ele veio dando passos sobre as águas. E eles gritaram, é um fantasma. E eles, você imagina, no meio da madrugada, aleluia, ele andando sobre as águas. E Pedro viu, e Pedro então disse, Senhor, me permite também andar sobre as águas? O Senhor disse, eu permito, venha. E ele andou sobre as águas. Ele deu alguns passos. Amém? Ele deu passos em direção ao Senhor, porque o Senhor permitiu. Imagina isso, irmãos. O Senhor permitiu você andar sobre as águas? Mas Pedro olhou para baixo e ele, então, foi começando a afundar. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Jesus o puxa e o leva para o barco, e os seus discípulos dizem assim, ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele é Deus eterno. Ele é o Senhor da igreja. Os hinos e os cânticos que exaltam Jesus são os mais maravilhosos. Na atmosfera da adoração, você pode perceber isso nos cânticos que exaltam o nome dele. Amém? Que nós possamos sempre exaltar o nome do Senhor. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso ele declara, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. A divindade dele, glórias a Deus, é demonstrada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. São os versículos que estão aqui apontados.
A divindade de Cristo é provada pelos seus nomes. Ele é Deus. Jesus é Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Tem alguém que tem dúvidas sobre isso? Ele é Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Filho de Deus. Senhor. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 16. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Por que a vida e o ministério de João foi tão extraordinário? João vai morrer na sua mais tenra velhice. Porque João, o discípulo do amor, amou Jesus de uma maneira extraordinária e diferente. Amém? Os outros amaram, é lógico. Mas aqui o pastor Felipe, no começo, estava falando sobre Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas Deus, ele faz distinção. Por isso que a Bíblia diz assim, darei nações por sua causa. Não é distinção? Eu darei nações pela sua causa. Distinção. Então, João, ele vai amar ao Senhor de uma maneira singular. E por isso Pedro vai dizer a Jesus, ali na Santa Ceia, e este, perguntando sobre o João, como será o fim dele? E Jesus responde a Pedro, é por minha causa, eu que decido sobre a vida dele. Mas Deus, ele faz distinção para a glória do nome dele. Deus não faz acepção. O pastor explicou, Deus ama todas as pessoas. Deus ama o pecador. Deus não distingue. É por isso que aquele que está praticamente destruído pela vida fora, pelas ruas, aquele que está caído na sarjeta, Deus ama aquela pessoa. Deus ama todos. Mas aqueles que o amam são distinguidos por ele. Eis que eu procuro os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. Distinção. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão entendendo? Que nome maravilhoso é esse nome. Aleluia, glórias a Deus. Atributos, onipotência. Ele pode todas as coisas. Tem algum problema que ele não resolve? Ele pode todas as coisas. Lázaro estava morto 4 dias. Se o Senhor, Marta e Maria, estivesse aqui, ele não teria morrido. E ele vai dizer a elas, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Até para a morte ele tem solução. Aleluia. Onipotência. Onisciência. Onisciência, ele sabe. Aleluia. Ele sabe da sua luta. Ele sabe do seu dia. Ele sabe da sua família. Ele sabe o amanhã. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele é onisciente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Onipresença. O que é onipresença? Aleluia. Ele está na sua casa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã disse, eu não vou na igreja porque se eu for na igreja os meus 2 filhos brigam e eu tenho que ficar separando eles. Aí a filha dela disse para ela, mãe, Deus é onipresente.
Jesus é onipresente. Ele está lá na igreja. E ele está aqui em casa também. Vamos para a igreja. Vamos para o altar. Aí não dá para pregar, né? Tem coisas que só o altar resolve. Amém? A importância da igreja está no altar. A importância está no altar. Quando ela foi para a igreja, ela voltou, os dois estavam abraçados. Porque ela foi para o altar. Porque Jesus, ele é onipresente. Estamos aqui e ele está também na nossa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus é a vida. Aleluia. A vida está em Jesus. Aleluia. Ele é a verdade. Verdade verdadeira. Glórias a Deus. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Jesus é a vida. Amém? As pessoas precisam de vida. E as pessoas precisam de vida com abundância. Só Jesus tem para dar. João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O que é vida com abundância, professor? É viver 100 anos? 120? É viver cheio de Deus. O tempo que Ele der. O tempo que Ele der é viver cheio de Deus. É vida com abundância. É ter paz. Jesus é o príncipe da paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Imutabilidade. Ele não muda. Por mais que nós façamos o que fizermos, o amor dele não vai mudar. Ele vai amar as pessoas. Muitas vezes, o amor das pessoas muda, mas o amor do Senhor não muda. Glórias a Deus. O amor do Senhor é para sempre. Glória a Deus. Página 16. Nós vamos andando rápido porque é muita coisa. Por um capítulo inteiro que nós temos que ver. Manifestação da sua divindade na criação. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele está na criação. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo, é o Logos divino. Participante da criação. Ele está na sustentação de todas as coisas. Da terra que está no universo. Que gira nos movimentos de rotação e translação, nas marés que têm o seu limite. Ele conta as estrelas dos céus. Aleluia. Ele é o dono da viração do dia, dos ventos, dos cantos da terra. Ele sustenta tudo na força do seu poder. Aleluia. Ele dá sustentação à nossa vida. Glória a Deus. Ele é perdoador de pecados. Ele ressuscita mortos. Aleluia. Ele fará julgamento sobre a terra. Ele enviou o Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Porque Jesus enviou. O Espírito Santo está no meio da igreja. O Espírito Santo habita em nós. Amém. Por causa de Jesus. Aleluia. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por isso que Ele é tudo. A divindade atestada. Glórias a Deus. Sua divindade é provada para com o Pai. Para com o Pai e para com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Deus lhe deu um nome
sobre todos os nomes, que se nomeiam no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos entendem? Como ele é completo, como ele é maravilhoso, como ele é tudo para nós. Glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. O seu testemunho e a adoração a Cristo é dada e é feita por anjos. Os anjos o adoram. Aleluia. Como é delicioso culto de adoração. É lá no domingo? Normalmente, né? Quarta-feira é aquela campanha forte, né? Mas o domingo, Santa Ceia. Alguém já teve Santa Ceia ou é nesse domingo? Amém. E você adora e entra nos atos. Irmãos, como é importante, quando você chegar lá na sua igreja domingo, adore a Jesus. A atmosfera do culto muda completamente. Irmãos, as pessoas que passam na rua, elas percebem isso, a atmosfera do culto, que muda, mas muda com a adoração. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Por isso que nós devemos adorar. Não tenha medo, não tenha receio de adorar o Senhor. De louvar, de chorar na presença do Senhor. Glórias a Deus. Não se contenha diante do Espírito Santo. Não estou falando para você atrapalhar o culto. Mas é o pastor mesmo que faz isso, né? O pastor Geraldo, não é? Glória a Deus. Então, glórias a Deus. Amém? A adoração a Jesus. Você levantar as mãos. Você adorar. Você esquecer as pessoas que estão ao seu lado. Você esquecer os problemas. Você esquecer que você vai ter que fazer no dia seguinte. Você esquecer o seu marido aí por meia hora, uma hora. Esquecer sua esposa. E voltar-se para o Senhor. E entrar nos átrios da adoração. E aquele ambiente, os anjos ali enchem o templo, porque os anjos adoram ao Senhor. Os anjos adoram ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele é adorado por homens. Por isso que quando os homens vinham adorá-lo, ele permitia. Por isso que em Apocalipse, João, ele cai de joelhos e adora ao Senhor. Quando João adora um anjo, o anjo disse assim: você não precisa me adorar. Adore a Deus. Adore o Senhor. Glórias a Deus. Jesus, ele recebe adoração. A sua vida espiritual, ela vai decolar na sua adoração a Jesus. O Espírito Santo nos leva a adorar a Jesus. Amém? Glórias a Deus. Ele é adorado por todos. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 10. Todos os homens, todos os joelhos se dobrarão um dia. Glória a Deus. Vai perder a força os artelhos. Os joelhos vão perder a força. Todas as pessoas, aqueles que não creram, os que creram, não precisarão dobrar e curvar os seus joelhos, porque já o amam. Mas os demais perderão as forças e dobrarão os seus joelhos e adorarão ao Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele é adorado. Aleluia. Ele é o objeto da nossa adoração. Sua divindade é provada por igualdade na Trindade. Com o Pai, João 10, 30, 14, 23. Com o Pai e o Espírito Santo, Mateus 28, 19. 2 Coríntios 13, 13. Glórias a Deus. É a bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13. O amor de Deus
Deus é amor. A graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as comunhões do Espírito Santo sejam com todos. Está falando da Trindade. Aleluia, glórias a Deus. Está falando da Trindade divina. Jesus é Deus. Por isso que a maioria das seitas vai atacar o nome de Jesus. Mas Jesus é Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A humanidade de Jesus. Aleluia. Concretizada através da encarnação, que significa estar na carne, a humanidade de Cristo foi efetivada mediante o poder do Espírito de Deus. Aleluia. Foi o poder de Deus e do Espírito Santo, pelo qual Maria se tornou grávida. Dentro dela está o Salvador. Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela põe a mão no seu ventre e ela declara: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Salvador estava no ventre dela. Aleluia. Você pode dizer glórias a Deus? Salvador estava no ventre dela. Aleluia. Jesus é Deus. Aleluia. Ela carrega o Salvador no seu ventre e ela mesma declara isso. Ela confirma isso. Salvador está em mim. Glórias a Deus. Cristo se fez homem com o objetivo de remir os pecados. Aleluia. Glórias a Deus. Ele remiu. Ele tirou. Aleluia. Ele tirou a carga de pecados que estava sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Glórias a Deus. Porque o pecado, ele adoece o homem. Mas Jesus, ele tem o fardo leve e suave. O fardo do Senhor vem sobre nós. E ele tira o nosso. Ele perdoa pecados. Ele é a resposta para a culpa. Ele é a nossa libertação da culpa, do erro. Ele nos remiu. Glórias a Deus. Você pode dormir de noite em paz, porque nós somos remidos. Nós somos redimidos. Nós somos curados. E se Satanás, ele culpa, e se Satanás, ele condena, Satanás, ele acusa, ele é o acusador dos irmãos, ele é o acusador das pessoas. Por isso que muitas pessoas tiram a vida, porque Satanás as acusa, mas nós temos resposta à acusação de Satanás, porque nós somos remidos pelo Senhor. Nós fomos comprados por bom preço. As nossas culpas foram tiradas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós podemos ter paz com Jesus. No nome do Senhor. Ele tira as cargas. Ele é poderoso para tirar a culpa. Pastor, mas ele perdoa e o que acontece depois? Ele sabe todas as coisas. Muitas vezes uma pessoa, ela erra e ela vai muitas vezes sofrer pelo erro que ela cometeu. Mas o Senhor já trouxe perdão, porque o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que vai ser do futuro, Deus sabe. Deus sabe. Amém? Quando a pessoa entrega o coração para o Senhor, nova criatura ela é. Para Deus as coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque Deus e o seu poder, ele vai transformar a vida do homem. Aleluia. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Um pastor conhecido meu, ele antes de se converter, ele foi bandido lá na Bahia e ele matou muita gente. Ele era franzino, parecia que era muito fraco, mas a legião de demônios que agiam na vida dele trouxeram fama para ele, a ponto que lá em Neves, na Dutra Ladeira, o delegado não queria que ele ficasse lá, porque ele era muito perigoso. E quando chegava lá, apresentavam ele desse tamanhozinho, pequeno. As pessoas diziam, mas ele é isso tudo? Bandido desse jeito? A folha criminal dele passava de 3 metros. E dentro da prisão, ele ficou ali durante uns anos e conheceu Jesus. E alguém foi lá, e alguém pregou, e alguém levou a palavra. E ele converteu. O que converteu ele foi a Bíblia, que ele começou a ler. E o comportamento dele começou a mudar. E os policiais disseram, esse homem está fingindo. Ele está muito bonzinho. Ele não faz rebelião. Teve uma rebelião lá. Ele não participou. Ele não entregou ninguém. E a polícia pegou o pessoal que cavou o túnel, ele não estava no meio. E o delegado falou assim, esse homem está mentindo. Duvido que ele converteu. Só que a filha do delegado, uma menina de 17 anos, teve câncer de pulmão. E a menina estava muito doente. E o irmão Jonas ficou sabendo da história que o carcereiro contou. E ele mandou avisar para o delegado, chama sua filha, que eu vou orar por ela. E Jesus vai curar ela. E o pai, já não tendo mais o que fazer, não tinha mais recurso médico, chamou, numa noite, o carcereiro, e chamou o Jonas lá na sala dele. O Jonas entrou, colocou as mãos sobre a filha dele e orou. E a filha dele, uma semana depois, melhorou, e melhorou, e melhorou, e melhorou, e melhorou. E ela foi curada, glórias a Deus, do câncer. Ela foi curada no pulmão, que é um câncer que mata com 15 dias, 20 dias. Aí o diretor falou assim, esse homem mudou. Mudou tanto que o poder de Deus se manifesta na vida dele. Na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o nome que tem poder. Esse é o nome de Jesus. Você tem esse nome. Eu tenho esse nome. Glórias a Deus. Nós temos esse nome. Esse nome maravilhoso. Amém? Ele, então, ficou mais uns 8 meses tratado como melhor do que o carcereiro. Mandavam comida. A esposa do diretor da prisão mandava comida para ele na cadeia. E foi por causa do nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje ele é pastor em Paraupeba. Aleluia. Glórias a Deus. Porque a ficha dele, criminal, terrível, ela foi perdoada. Glórias a Deus por Jesus Cristo de Nazaré. E Deus providenciou a vitória. Então a pessoa converte e Deus dá vitória. E Deus opera. Amém? Diga assim, esse nome é precioso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele se manifestou. A humanidade de Jesus é a sua manifestação na terra. Para pregar o reino de Deus, para remir, para redimir o homem, para salvar o homem, para curar a alma do homem, para levá-lo para o céu. Por isso, aquele ladrão
Na última hora, ele se converte. Não deu tempo nem de batizar. Ainda hoje, o que ele era? Ladrão. E ele disse assim, nós temos culpa. Nós temos culpa do nosso pecado, do nosso erro. Mas esse aí, culpa nenhuma tem. Glórias a Deus. Ele salva todo pecador. Aleluia. Salva todo pecador. Esse é Jesus humano. Que teve fome, que teve sede, que se cansou, que muitas vezes ele tinha que se retirar para o deserto, para ter um tempo a sós com Deus, para descansar por causa das multidões que o seguiam. Seguiam por causa dos sinais, seguiam por causa da sua palavra, seguiam por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele é 100% homem, 100% Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. 4 razões da encarnação de Jesus Cristo. A revelação de Deus aos homens. Glórias a Deus. Deus se mostrou aos homens através de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus se identificou aos homens por Jesus. A provisão de um exemplo de vida. Glórias a Deus. Aquele que andou sobre essa terra e que amou os homens. Imagina vocês, eu estou preocupado com o horário. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não deu 9 ainda não, viu gente? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele estava na Páscoa. E os irmãos dele disseram, por que você na Páscoa, você não prega, você não fala das coisas de Deus, para que você se torne mais famoso ainda? Porque eles queriam fama. Jesus abandonou aquela festa. Ele saiu daquele lugar. E ele foi até Siloé, o tanque de Siloé, para curar um homem que havia 38 anos estava ali naquele lugar. Amém? Porque ele não se importava com a fama, não se importava com o seu tamanho, mas ele se importava com as pessoas. Ele viu aquele homem e ele foi curar aquele homem. Ele deixa a festa, ele deixa honrarias e ele vai então até Siloé, glórias a Deus, curar aquele homem. Glórias a Deus. Porque ele vai curar o leproso. Tá, vai me falando sim. Glórias a Deus. Ele vai curar o leproso, o paralítico, o endemoniado. Ele se encontra com Nicodemos à noite, porque Nicodemos quis vê-lo à noite, por vergonha. Amém? Então, ele é Deus. Você percebe isso? Que se importa com as pessoas. As pessoas se importam com o primeiro lugar, mas ele se importa com todas as pessoas. Porque ele se importou com Mateus, o coletor. Ele se importou com Zaqueu, que era rico. Ah, mas ele vai se importar com um rico perseguido por toda Israel. Então Jesus, ele ama as almas. Seja a pessoa mais simples que esteja na sua igreja. Seja a pessoa mais problemática que esteja na sua igreja. Jesus ama ela. Ah, é tão bom, tem pessoas na igreja que estão prosperando, tem pessoas na igreja que estão crescendo, tem pessoas na igreja que estão se destacando. Glórias a Deus. É o poder de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Mas Deus ama o famigerado.
Deus ama o que sofre. Deus ama o que está do lado de fora da igreja. Deus ama aquele que está na prisão. Estive preso, tu fostes me ver. Amém? Deus ama todos os homens. Deus não quer que nenhum deles se perca. Glórias a Deus. Pela sua humanidade. Ele poderia fazer aliança com reis. Herodes o perseguia ele desde o nascimento. Pilatos poderia dar uma mãozinha e pedir que ele fosse crucificado, mas ele se importa com todos. E a sua importância é dada exatamente àqueles que sofrem. Vinde a mim, pessoas que estão no fundo do poço. Ele está olhando para todas elas. Amém? Glórias a Deus. Isso é divindade. Isso é divindade. Ter misericórdia do miserável. Amém? Glórias a Deus. Ele tem isso. Aleluia. Glórias a Deus. Demonstrações da sua humanidade. O corpo físico foi concebido e gerado e nascido de mulher. Maria, com ele no seu ventre, declara: este é o meu Salvador. Maria não quis adoração para ela. Pelo contrário, ela adora o Senhor que está dentro dela. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Seu corpo humano era sujeito ao devido crescimento. Ele era criança e estava no templo e disputava com os mestres da lei. Aleluia. Criança. Glórias a Deus. Foi exaustivamente visto e tocado por homens. Jesus foi revestido de humanidade, todavia, com significativa diferença, ele não tinha pecados. Aleluia. Porque ele andava em aliança íntima com Deus. Aleluia. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e eles queriam apedrejá-la, o Senhor a defende, dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e eles foram saindo. Ele disse a ela: mulher, nem tampouco eu te condeno. Aleluia. Glórias a Deus. Ele não veio quebrar a cana. Ele não veio amassar. Ele não veio destruir. Ele veio salvar. Ele poderia condená-la, sabe por quê? Porque ele não tinha. Aquele que não tem pecados, atira a primeira pedra. Mas ele não tinha. Ele tinha a autoridade de pegar a pedra e lançar nela. Ele disse assim: eu tampouco não te condeno. Amém? Ele é perdoador de pecados. Glórias a Deus. 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 Sua alma, Jesus possuía alma e espírito humanos. Mateus 26, 38, Lucas 23, 46. Limitações da sujeição à humanidade. Ele se sujeitou a limitações da humanidade. Ele sentiu fome. 40 dias no deserto. Ele teve sede. Ele teve fome. E Satanás oferece a ele reinos da terra. Satanás ele vai usar até mesmo a palavra distorcida para convencê-lo a ceder. E ele diz uma coisa que é provisória. Ele diz assim: eu tenho os reinos deste mundo e eu te darei se prostrado me adorarem. Porque esse mundo ele é governado
pela ação satânica. Mas a resistência da igreja, através do Espírito Santo, ela faz com que as coisas se equilibrem. Glórias a Deus. Por um tempo, Satanás, ele tem liberdade, está solto para fazer as suas atrocidades. Mas a minha maior alegria é que a igreja, glórias a Deus, ela freia a ação de Satanás. A igreja não é um clube. A igreja não é um local em que nós vamos ali nos encontrar para nadar, para contar piada. A igreja é o reino de Deus. É o hospital, glórias a Deus, para a solução dos problemas humanos, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para resistir a Satanás. Então, por isso que quando numa mesma rua abrem duas igrejas, não se preocupe com isso. O pastor ali abriu uma outra igreja perto da nossa, não tem problema. Se o nome de Jesus está sendo pregado, é uma luz que ali está para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quem está entendendo? Porque numa casa tem muitas luzes. Aqui tem. Mas no banheiro ali tem uma luz menor. Mas é uma luz também. Não é? Não é isso? A luz da sala é mais forte, é da cozinha. Mas a do banheiro é uma luz mais fraca, mas é uma luz também. Ela vai clarear. Glórias a Deus. Limitação à sua humanidade. Jesus sentiu sede. Jesus chorou. Aleluia. Glórias a Deus. João 11:35. Jesus chorou. Irmão David, ele chorou porque ele viu Marta e Maria chorando. Ele chorou porque ele amava Lázaro. Ele chorou porque ele viu na casa de Marta e Maria os judeus pranteando Lázaro. Ele, como Deus, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Mas ele, como homem, chorou. Porque ele tinha emoções, compaixão. Ele tinha amor, ele tinha afeto, ele tinha saudade. Então é o lado humano e o lado divino, ali naquele mesmo instante, se manifestando. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus chorou. Jesus viveu as emoções de alegria e tristeza. Foi tentado, dormiu. Ele dorme no barco. E o barco vai afundar. E ele está dormindo. Glórias a Deus. Que paz é essa, né? Que paz maravilhosa é essa, né? Glórias a Deus. As coisas acontecendo, a chuva, a tempestade, o mar bravio, Jesus dormindo. Glórias a Deus. O príncipe da paz. Glórias a Deus. Jesus cansou-se, sofreu dor corporal, desejou compreensão. Mateus 26, 36, 40. Glórias a Deus. Jesus é Deus pelos seus nomes. Filho do homem. Homem com H maiúsculo, Filho de Deus. É Jesus. Glórias a Deus. Porque Ele salvará o seu povo do pecado. O anjo disse, porá o nome dele de Jesus, porque Ele salvará o seu povo. Glórias a Deus. Jesus, Salvador. Aleluia. Emanuel. Deus conosco. Filho de Davi. Homem. Jesus Cristo, homem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os seus nomes humanos. Aleluia. Rabi, mestre, Senhor. Glórias a Deus. Pedro vai então dizer, tu és o Cristo, o Filho. Aleluia. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Glórias a Deus. Que está nos céus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Esse nome é sobre todos os nomes. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus, a sua morte, Jesus morreu
por nossos pecados. Glórias a Deus. Hebreus 5:9 diz que Ele é a causa da nossa eterna salvação. Aleluia. Ele é a causa da minha salvação, a razão da minha salvação. Na condição do homem, de filho encarnado, o Senhor Jesus aprendeu a obedecer de tal forma que, apesar de não haver tido nenhuma oportunidade, a falta de obediência, Ele resistiu a toda sorte de lutas e a venceu, tornando-se assim a fonte da redenção eterna. Jesus, Ele não falhou. Jesus, Ele não falhou. Porque, glórias a Deus, Ele obedecia a Deus em todas as coisas. Ele vai obedecer ao Senhor em todo o tempo. Glórias a Deus. E Ele não falhou. Ele não fracassou. Glórias a Deus. A pregação, aleluia, glórias a Deus. Conforme afirma o Wickliff, a pregação, no sentido de instrução e exortação, pode ser tratada até Esdras, que lia as Escrituras e em seguida expressava uma livre interpretação para que as pessoas pudessem entender. Glórias a Deus. Jesus proclamou a sua pregação em Nazaré. Lucas, capítulo 1, verso 16 em seguida. Versos 16 seguidos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele vai pregar em Nazaré. Ele vai entrar na sinagoga. Aleluia. Ele vai ler Isaías. Ele vai dizer: esta profecia se cumpriu hoje. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele veio para libertar os cativos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. O nome de Jesus, Ele liberta. Aleluia. Glórias a Deus. Ele liberta da opressão e da possessão demoníaca. Ele liberta. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso aquela mulher encurvada, que havia anos estava naquela situação na sinagoga, Ele chama ela para o meio. E Ele toca nela e ela se endireita. Havia ali na vida dela um demônio que agia ali na sua coluna. E a Bíblia diz que aquela sinagoga se encheu de alegria. Se encheu de alegria. Glórias a Deus. Pela presença daquele que sara, e que liberta, e que cura, e que transforma. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. A sua pregação é para salvar as pessoas, para ensinar as pessoas. Ele amou as pessoas. Ele estendeu as mãos. Ele curou, Ele sarou. Ele pregou o reino dos céus. Aleluia. Ele veio para salvar o perdido. Mateus 5 fala das bem-aventuranças, fala da presença de Deus, daquilo que Deus quer para nós, que nós sejamos cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, e nós daremos frutos para a glória de Deus, para a glória de Deus. O Jesus transformador, que age no interior das pessoas, que vai cada vez mais e no tempo certo, de forma individual e pessoal, as pessoas vão sendo transformadas. As pessoas vão vindo para a igreja e elas vão se enchendo da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai transformando as pessoas. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. A sua pregação, o reino de Deus está próximo. Aleluia. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Os fariseus gostavam dos primeiros lugares. Os fariseus gostavam das primeiras cadeiras.
Jesus se importava com o sofredor, com o massacrado, com aquele que estava derrotado. E ele os transformava. Jesus é poderoso para mudar a sorte, para mudar a situação de pessoas, para curar o interior, o íntimo. Aleluia. Glórias a Deus. Você tem uma palavra? Prega Jesus. Prega Jesus que perdoa pecados. Prega Jesus que se compadece. Prega Jesus que estende as mãos. Prega Jesus que se importa, que chora. Glórias a Deus. Pastor, qual que é a mensagem que eu vou pregar? Prega que Jesus tem uma oportunidade. Prega que Jesus, ele salva e leva para o céu. Glórias a Deus. É a mensagem e a pregação de Jesus é que as pessoas são importantes. Amém? Quem está entendendo? Mensagem dele. As pessoas são importantes. Várias mulheres andavam com Jesus. Muitas mulheres de oficiais romanos, andavam com o Senhor, porque ele se importava com elas também. Ele se importou com a mulher de Samaria, na fonte de Jacó. Era a mulher que, para a sociedade, não tinha importância. Ele vai revelar ela e vai dizer: você já teve vários maridos. E esse, agora que você está, não é seu marido. Porque todos eles queriam só o seu corpo. Mas Jesus, ele quer a alma, a salvação, a transformação. Ele vai fazer dela uma missionária, que vai sair em Samaria e pregar: achei Jesus o profeta. Glórias a Deus, porque ele se importa com as pessoas. Glórias a Deus, está entendendo? A mensagem dele, de importância a todas as pessoas, aos ricos também. Mateus é rico. Zaqueu era muito rico. Depois ele dividiu os bens dele, e restituiu o quadruplicado. Mas ainda deve ter ficado rico, porque ele se importa com todas as pessoas. Então essa é a pregação de Jesus. O sistema de valores de Jesus. As regras de conduta. Jesus não é igual aos fariseus. Jesus não era aquele que pregava para elites apenas. Aquele que tinha um grupo social. Um grupo que excluía as outras pessoas. Um grupo que deixava de fora os que não eram judeus. Um grupo que olhava apenas a aparência, que olhava as vestes, que olhava os primeiros lugares nos bancos, na fila. Jesus vai amar almas. Aleluia. E se nós temos Jesus, nós também vamos amar as almas, para a glória de Deus. Porque amar a Deus, quem ama a Deus precisa amar aquilo que Deus ama. Jonas amava a Deus, incompleto. Porque quando Deus mandou ele pregar aos ninivitas, ele recuou. Ele disse assim: ele vai perdoar eles. E se ele perdoar eles, ele vai salvar eles. E Jonas não quis pregar aos ninivitas. Mas ali agora, nos anais da morte, no último suspiro, ele diz assim: eu vou lá. Você que tem ministério profético, é uma bênção o ministério profético, viu? Glórias a Deus. Aliás, todos os ministérios, né? Glórias a Deus. Mas o profeta, ele tem que assumir o ministério dele. Glórias a Deus. Jeremias não queria ser profeta. Ele queria ser sacerdote. Mas Deus chamou ele para ser profeta. E para falar o que Deus mandou falar. E falar com as autoridades.
Glórias a Deus. E ele falou e foi parar no fundo da cisterna. Mas ele foi fiel a Deus. Amém? Qual é a mensagem de Jesus? As pessoas têm valor. Não exclua pessoas. Talvez você tenha pessoas no seu trabalho que te perseguem. Você tenha pessoas no seu cotidiano, familiares, vizinhos, que você tem dificuldade com elas. Mas Jesus amou todas elas. E há uma instrução de Paulo a Timóteo: orai por todos os homens. Aleluia, glórias a Deus. Orai por todos os homens. É só pelos meus amigos, meus vizinhos, meus colegas, todos os homens. Porque Deus amou. Quem que Deus amou? O mundo todo. O mundo todo. Amém? De tal maneira que deu o seu Filho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A regra de conduta é essa: de Jesus não excluir pessoas, mas amá-las. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós já estamos quase terminando. Graças a Deus. Na espiritualidade. Quanto à espiritualidade, não se conformar com os justos preceitos apenas exteriores, mas contrários. Proceder ao julgamento de toda ação mediante os motivos e os pensamentos através dos quais a ação tem origem. Página 20. Glórias a Deus. Mateus 5, 28. Porque a lei dizia e determinava vários preceitos. O marido pode dar carta de divórcio à esposa. Vários preceitos. Mas Jesus disse assim: se tão somente passar no pensamento do homem, quanto ele simplesmente cobiçar uma mulher, só de pensamento, ele já pecou. Então a graça é muito mais exigente do que a lei. Porque a lei, ela observava somente o comportamento. Mas a graça vai olhar o coração, o interior, o eu. Então nós teremos muito mais dificuldade. Por isso o Senhor diz assim: se você amar a sua família, o que você está fazendo demais? Os ímpios também, se você saudar os seus amigos, os ímpios também fazem isso. Eles estão em igualdade de posição para conosco. Mas amai os vossos inimigos, aí é forte. Aí o pastor vai pregar isso domingo, o pessoal não vai fechar a cara. Amai os vossos inimigos e aqueles que vos perseguem. Pastor, não gostei do culto hoje não. Glórias a Deus. Amar inimigo? Inimigo está orando para Deus apertar. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar. Amém? E para fazer isso é só cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Na simplicidade. Jesus vai pregar um evangelho simples. Ele vai tratar com pescadores, homens que não tinham letra. O evangelho, irmãos, ele é simples. Jesus, ele ama as pessoas e quer salvá-las. Glórias a Deus. Ele veio para salvar o que estava perdido. Ah, mas aquele não quer. Ele veio salvar. Quem quiser, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A prática. Glórias a Deus. Jesus, ele vai pregar, mas ele não vai acusar as pessoas. Ele não vai tacar o dedo nas feridas. Ele não vai humilhar as pessoas. Ele vai
pregar uma palavra de acordo com as Escrituras e a sã doutrina. Ele vai trazer às pessoas fundamentos éticos. Mateus 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele vai dizer às pessoas e vai falar sobre princípios bíblicos para que elas possam ouvir e elas serem abençoadas e elas prosperarem através dos princípios bíblicos do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo em nós trará a nossa vida espiritual e a nossa espiritualidade vitória. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele nos ajuda, Romanos 8:26, nas nossas fraquezas. Você tem os princípios. A pregação, palavra de Deus, é um livro de princípios. Princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais. Agora, o poder do Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas a servirmos a Deus, a sermos mais abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. O que é a prática, pregador? A prática é os princípios da palavra de Deus, contidos nas Escrituras, e a presença do Espírito Santo. Isso fará nós vencermos tentações e fará nós crescermos em nome de Jesus, crescermos na fé, crescermos para a glória de Deus, para que nós possamos, que as pessoas elas possam notar, as pessoas elas possam perceber Jesus em nós. Você não vai precisar ter muito esforço. Seu pai vai dizer, meu filho está diferente. A minha filha está diferente. Seu vizinho, seu patrão, glórias a Deus. Coloque de pé no seu lugar. Nós temos uma lição, que é um resumo aqui da aula de hoje. Eu falei muito, mas é muita coisa. Vocês podem estar fazendo na próxima aula, vocês tragam, está aqui, página 23, glórias a Deus, isso mesmo, página 23, vocês respondam durante a semana e segunda-feira vocês tragam, para que a gente possa, quinta-feira, né? Estou perdido aqui, glórias a Deus. Curva a sua cabeça. Diga assim, Jesus é tudo para mim. Glórias a Deus. Eu queria propor, eu não sei se eu posso, se vocês concordam, de nós trocarmos oração uns pelos outros. Fala com o seu irmão aí do seu lado, ou se for até mesmo de longe, você acena para ele e diga para ele assim, eu vou orar por você e você vai orar por mim. Diga para ele. Mas como é isso? Durante essa semana, até quinta-feira, você vai orar pela vida desse irmão e esse irmão vai orar pela sua vida. Amém? E por mim também, viu? Eu não posso ficar de fora, não. Paulo dizia assim, orai também por mim. Amém. Senhor, nós te damos graça. Taracassia plaço. Tevine mendecai, subiadahada, confiou, subiacara, sene mendecai. Senhor, abençoa esse lugar, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, essa classe, abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê vitória, que o Senhor, ó Deus, evicondará, biasai, teca, subiai, terrai. Que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor dê saúde.
o Senhor dê vitória, que o Senhor abençoe o dia a dia, que o Senhor abençoe a saúde, que o Senhor abençoe a casa, que o Senhor abençoe a família, que o Senhor abençoe os alunos que não estão aqui hoje, que o Senhor abençoe a irmã Terezinha, que o Senhor abençoe o ITQ, que o Senhor abençoe o primeiro ano, o segundo ano, que o Senhor abençoe o pastor Felipe e a esposa dele, que o Senhor abençoe a Deus, e o Senhor dê vitória. Ó Senhor, que o Senhor traga saúde e oportunidades para nós falarmos de Jesus, não apenas no altar, não apenas na igreja, mas aonde estivermos, ó Senhor, falar de Jesus dentro do ônibus, na empresa, falar de Jesus, glórias a Deus, porque Jesus Cristo é tudo para mim. Aleluia, 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 Jesus Cristo é tudo para mim. Araceira, maderaracei. Aleluia. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Diga isso, Jesus é tudo para mim. Podemos assentar. Aleluia. Aron Alves. Eu já fui no CJ, tá vendo? Seu nome é diferente. Bruno Marcos. Bruno. Jesus é tudo para mim. Aleluia. Aleluia. Cosme Manuel não veio, né? David Santos. Jesus é tudo para mim. Douglas Oliveira. Aleluia. Nós já estamos indo embora. Glória a Deus. O problema é que eu não consigo dormir depois. Jennifer Gonçalves. Não veio? João Vitor. Oi? Tem uns que é online. Aí o pastor Felipe dá presença para eles, né? Deus abençoe os irmãos. Se tiver alguém online, glórias a Deus. Jordânia Salomé. Reteté. Glória a Deus. Glória a Deus. Josias Neto. Madeleine Matozinho. Maria Terezinha é a nossa irmã lá em Ermida, está viajando. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a Jennifer e a irmã Maria Terezinha. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Paula Eliane. Irmã Paula, Deus abençoa. Serena Moraes. Aaron e Serena. Tudo nome diferente. Glória a Deus. Glórias a Deus. Tainã e Miriam. Tainã Miriam. William Jonas. Willer Coutinho Júnior. É o senhor?
Glórias a Deus. Quem está abençoado? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade. Pedir perdão pelos meus exageros, pela minha extravagância. Glórias a Deus. Porque é difícil segurar, né? A presença de Deus. E eu estou à disposição dos senhores. O meu telefone está lá no grupo dos alunos que precisarem. E eu quero levá-los para pregar lá em Ermida. No nome de Jesus. Amém? Quem aceita? Mas vocês vão ver com o pastor de vocês primeiro. Primeiro o pastor tem que autorizar, né? Mas vai ser um prazer. Amém? Nós adorarmos a Jesus juntos lá também. Coloca de pé no seu lugar. Glórias a Deus. Senhor, muito obrigado. Nós hoje aprendemos o que também já sabíamos em parte, que o Senhor Jesus é tudo para nós. E que a tua santa unção permaneça, ó Senhor, para sempre, em nosso meio, vivificando a nossa alma, alegrando o nosso espírito. Ó Senhor, abençoa a ida para casa, o retorno, aqueles que vão, ó Senhor, no automóvel, que vão, ó Deus, até mesmo de ônibus, seja o que for, o Senhor vá na frente e que nós possamos levar uma porção para a nossa casa. Dará, confiará, sei, que nós possamos levar, ó Deus, a tua bênção para o nosso lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja, meu Deus, ainda uma noite, um resto de semana mais abençoado para a glória de Deus. Grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as comunhões e consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, vão em paz, orem pelos vossos pastores, Deus vos abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado. Glórias a Deus. Deus abençoe. Vai, viu? Desculpa aí.